Fala pessoal, como é que estão por aí? Fiquei devendo para vocês o vídeo para falar exclusivamente sobre as trincas nos quadros da Sense e como que aquele problema foi discutido entre nós, lá da mídia, e os diretores, engenheiros das bicicletas, marketing da Sense, pós-venda inclusive, estavam lá e vou passar isso aqui tudo para vocês hoje. E vou aproveitar também para ler algumas perguntas do vídeo que geram uma discussão bem interessante, inclusive sobre esse tema. Foram legais essas perguntas que fizeram aqui, que aí a gente consegue dissecar melhor. Bom, vamos lá, essa pergunta do Itamar. Brenão, tudo muito lindo e maravilhoso, mas faltou uma pergunta. Por que eles não vendem pelo site? Eles deixam a sugestão de preço, que é até em seguida por muitos lojistas, mas não vendem como a Soul. Engraçado, pois tudo é online. Será que não seria uma forma de otimizar o estoque? Será que temem o transporte? Enfim, tudo que você falou sobre os quadros trincados foi um pesadelo. Tanto é que me fez pesquisar bastante. Futuramente adquirir uma bicicleta Speed. Nota, gostei desse trem de velocidade. Beleza. Vamos lá. Itamar, não vender a bicicleta pelo site, é lógico que tirar o lojista físico do processo tornaria todo o processo mais barato, tanto para a Sense quanto para o cliente final. Mas a fábrica, ou melhor, a marca Sense não acredita que esse corte de caminho seja benéfico para o mercado. Você vê, por exemplo, que a Sense está fazendo o inverso, que é investir nas lojas próprias. O que quer dizer investir nas lojas próprias? Ou seja, nas franquias. Vocês já devem ter ouvido falar das S2 Bike Shops. Já tem mais de 20 abertas pelo Brasil, está abrindo a toda velocidade. Esse investimento significa a padronização da marca. Para quando você está passando pela rua, quando você decide ir, tem a sua outra bike, tem a sua Soul, você quer ir lá arrumar a sua outra marca de bicicleta na oficina mecânica, está de portas abertas e você vai chegar lá, vai encontrar os produtos Sense de uma forma impecável. Você vai ter uma sensação muito boa de organização e de, igual vocês falaram, muito lindo e maravilhoso. É de fato para ser muito lindo e maravilhoso para o cliente. E a Sense acredita também que o lojista tem um papel importante no marketing e na comunicação da marca. Quer dizer, o cara vai para regular um câmbio, vai para comprar um capacete, comprar uma meia, e ele chega lá, ele encontra com um lojista que vira amigo dele, ele encontra com um grupo de ciclistas. Então é por isso que a Sense incentiva que as franquias S2 tenham um grupo de pedal que sai lá. Eu sei que isso faz muito sucesso na franquia lá em São Paulo, Alphaville São Paulo, tem um grupo de pedal semanal. Isso cria um mercado da bicicleta. Isso incentiva que as pessoas continuem pedalando, seja a bicicleta que for, independente da marca. E esse é uma parte da comunicação que a marca pretende manter. Sabe? Quando você compra a bicicleta pela internet, chega na sua casa e aí você mesmo tenta montar, nem sempre monta bem. Ou seja, o lojista não é um cara que pode ser tirado do caminho, sabe? Pelo contrário, o lojista é um cara que ajuda em todos os sentidos, ele orienta o cliente. Por exemplo, quando tem algum problema de garantia, a garantia é acionada pelo lojista. Já pensou que dor de cabeça ter que acionar a garantia sem ter um lojista que te vendeu, te dando apoio? E ainda tem esse argumento que você mencionou, o transporte que seria feito pelo correio ou por uma transportadora que não faz parte do grupo, isso também seria um problema. Ok, mais uma dúvida aqui que é, falta discutir o pós-venda, que é triste. Antes da gente falar sobre os quadros quebrados, o pós-venda, que é o que deveria solucionar esse problema depois que ele já aconteceu, o investimento que a Sense fez no pós-venda está em outro vídeo que eu já fiz no início desse ano. Todo o espaço do pós-venda da Sense foi completamente reformulado. Primeira vez que eu visitei a Sense lá em Lagoa da Prata, o pós-venda era uma salinha minúscula com pessoas ali atendendo o telefone e procurando saber de onde que ia tirar um quadro para mandar para outra pessoa, de onde que ia tirar uma peça para mandar de garantia. E isso mudou completamente. A Sense investiu em 2 galpões enormes lá em Lagoa da Prata, então ali que fica toda a central de eventos, caminhão, aqueles caminhões que você vê para a CMTB, ficam as oficinas que cuidam dessas bicicletas de atleta, de bicicleta de teste, bicicleta de demonstração, e fica também os estoques de pós-venda e os funcionários, os colaboradores que trabalhavam naquela salinha minúscula, agora estão lá nesses galpões com acesso total às peças. Quem tiver com dúvida, tá aí o vídeo, não deixe de assistir. Foi um upgrade gigantesco que a Sense deu no começo desse ano, já tem um tempo.
Então vamos falar de quadro quebrado. Breno, viu o vídeo com calma, pergunto, será que eles conseguiram ver os defeitos nos quadros que quebram muito fáceis? Outra, essa progressão não veio tardia demais? Eduardo, com relação a vir tarde demais, com certeza, foram muitos quadros quebrados. Vou passar para vocês os números que eles passaram para a gente. Foram 3% de quebras, e isso é um número muito grande. A ciência assume o tanto que esse número é preocupante e que realmente tinha um problema ali. Então, o que foi feito em cima desse diagnóstico de 3% de quebras, que aconteciam somente em alguns modelos, que eram unicamente os modelos de mountain bike rígida. Não tiveram quebras em mountain bikes full. Se tiveram, foi algo muito pontual, algo que é normal em toda marca acontecer. Alguns quadros pontualmente quebram. Isso acontece normalmente em todas as marcas. Acreditem, isso é algo mais comum do que a gente imagina, porque o importante é que o cliente, quando tenha um problema com a marca que seja, ele consiga ser atendido. Quando ele sente que não foi atendido, aí esses problemas caem na boca do povo, vão para a internet. E, de fato, os 3% de quebras que tiveram na Sense, eu acho que a Sense não conseguiu atender a todos de imediato. Até por isso vieram os problemas falando sobre pós-venda. E aí a Sense viu que deveria dar um upgrade no quadro em si e não ficar atendendo quadro por quadro que quebra, igual a gente sabe que acontecem com muitas marcas. Tem um produto que está quebrando, eles vão lá e trocam infinitas vezes, principalmente com bicicleta elétrica. Tem bicicleta aí que já está no 8º, 12º motor, foi a discussão que a gente teve, não da Sense, mas outras marcas, e quebrou, o cara troca para você em 5 minutos. Quase que ele nem precisa fazer a perícia ali naquele motor para ver por que quebrou. E isso é uma forma incorreta de se lidar com um tema de garantia. O correto é ir lá na falha e corrigir. E a Sense viu que no quesito pós-vendas estava tudo ok, depois do upgrade que tinham feito lá em Lagoa da Prata, assistam o vídeo. O problema era que os quadros continuavam quebrando. Foi feita uma pesquisa, o pessoal da Sense, o engenheiro e o CEO da Sense, foram em outras fábricas de bicicleta, visitaram fábricas de solda, conversaram com os melhores soldadores, técnicos soldadores do mundo, inclusive um soldador profissional, um dos caras mais picas do mundo, se não é francês, eu esqueci de onde que ele é. Ele foi contratado para vir fazer uma consultoria na Sense e depois de pegarem vários quadros prontos e partirem no meio para ver o que estava acontecendo ali com aquelas soldas, o que estavam vendo, eles chegaram à conclusão de que os tubos que tinham medida de 1.6 precisavam ficar um pouco mais grossos. E outro ponto é que ali onde o seat stay, vocês já sabem qual que é o seat stay, é o que liga o câmbio traseiro até o selim, onde ele conecta com o seat tube, que é o tubo onde está o canote. O seat stay, quando conecta com o seat tube, ele estava com um ângulo um pouco aberto demais, até para a bicicleta ter um clearance maior e você botar um pneu mais largo. Eles tomaram a decisão de juntar um pouco mais esses tubos e isso reduziu o clearance da bike. Agora a bicicleta tem um clearance menor que... Não, ela cabe um pneu até 2.4, que para bicicletas de XC rígida é um pneu enorme. Você não precisa de mais do que 2.4. Então não existe um problema de clearance na bicicleta e os tubos chegaram mais juntos. Vamos ver o que mais que foi que eles fizeram. Cortaram o processo de alisar a solda para ela ficar com uma aparência melhor. A solda ela fica agora um pouco mais grotesca, entre aspas, um pouco mais visível a olho nu, sem aquele acabamento de solda alisada, é o Elf Smooth, tinha um nome assim, solda alisada. Outro processo adotado para acabar de vez com a quebra dos quadros é a regulagem da máquina de usinagem. O que isso quer dizer? O seat tube passa por um processo de usinagem depois que o quadro está montado. Porque vocês sabem que se não acontecer esse processo de usinagem interna do seat tube, existe o problema dos canotes agarrarem dentro da bicicleta. Muito quadro, muita bicicleta acontece isso. Quadro agarra, é porque a usinagem não foi bem feita. E aí descobriram que a usinagem ela precisa estar perfeitamente regulada dentro do tubo. Porque se ela estiver desregulado, ela afina o tubo, o seat tube, em alguns pontos. Então, a aferição da máquina agora é uma usinagem 100% regular, 100% alinhada. Espero que isso seja importante também no procedimento
de redução da fragilidade ali do tubo. Outro procedimento que foi feito é a reaferição da temperatura do forno, que a bicicleta tem que ficar por um tempo depois que a solda foi feita. Acontece que são várias bicicletas, não sei quantas bicicletas que entram nesse forno, mas o forno é muito grande e ele fica com temperaturas diferentes em cada ponto do forno. Então espalharam vários termômetros ao longo daquele forno para ver como que está a temperatura ali e descobriram de fato que não estava 100% homogêneo. Então o que passaram a utilizar ali dentro foram sistemas de ventiladores e tal, até conseguirem controlar por completo a temperatura dentro desse forno que faz um último cozimento dos quadros. Então isso garante também melhor resistência da bicicleta. Aí vocês me perguntam, e aí, vai adiantar? Quem me garante que esses eram os problemas, que não sobraram outros problemas? E sim, a Sense está observando tudo. As bicicletas de mountain bike XC rígida continuam sendo o foco de toda a fábrica, de maior cuidado que tem que ter lá dentro. E de fato já existe um número que mostra que o problema foi corrigido. Nos últimos 4 meses, todas as bicicletas fabricadas já adotaram todos esses procedimentos que eu falei e então quem comprou bicicleta que foi fabricada nos últimos 4 meses já tem esses novos procedimentos em mãos e as bicicletas que tiveram quebra e foram repostas por garantia já vieram com esses quadros passando por estes novos procedimentos. Nesses últimos 4 meses não teve mais nenhuma quebra. As quebras que apareceram nesses últimos 4 meses eram de quadros que foram fabricados anteriores a isso. Logo, a gente entende que, depois que adotaram os procedimentos, não tiveram mais nenhum quadro quebrado. Esse foi o número que nos foi passado. Pelo menos ao meu ver, isso dá uma expectativa muito boa de que sim, o problema foi resolvido. E com certeza a Sense continua acompanhando esses quadros de perto, fazendo teste, vendo se está quebrando e de olho no pós-venda para ver se algum quadro desses fabricados nos últimos 4 meses vão aparecer quebrado, mas até agora nada. Pessoal, ficou claro? Alguém aí que comprou bicicleta nos últimos 4 meses e teve quebra? Deixa comentário aqui pra gente. Quer dizer, o importante não é ter comprado nos últimos 4 meses, né? Pode ter alguma bike ficado em estoque lá que foi fabricada antes disso. E se tivesse sido quebrada, garantia, a Sense está ciente do problema e já falou, assim, essa é uma garantia que não existe nenhuma burocracia em cima dessa garantia. E outro ponto as pessoas que demoraram para receber esses quadros quebrados, não foi por burocracia de analisar se era caso de garantia ou não, mas foi porque a Sense de fato estava em transição dos procedimentos e não queria colocar mais quadros do procedimento antigo à venda. E pessoal, qual que é a minha opinião sobre isso? É comum acontecerem erros. Isso acontece desde uma barraquinha de cachorro-quente. Pô, errei a receita hoje, errei a receita do molho. Errei um procedimento de higiene aqui e causei um erro hoje nos produtos. Isso acontece em qualquer fábrica. Podem ter certeza que essas marcas gringas que já existem há 50 anos também passaram por erros, também passaram por garantias, recall e tudo. Isso é algo comum. O problema é quando não se inicia uma perícia, igual foi iniciada aqui, estudos complexos para sanarem o problema e também de atender às demandas de pós-venda. Um problema grave, mas que é tratado com sua devida gravidade dentro da Sense. Outro ponto que a Sense enumerou para a gente é que de todas essas quebras, não aconteceu nenhum acidente envolvendo a vida humana. Ninguém se machucou com essas quebras, que foi uma sorte, né? Poderia ser no garfo dianteiro, igual já aconteceram com outras marcas. Marcas que tiveram problema de solda na caixa de direção ou de garfo, suspensão, isso sim é um problema enorme, porque trincou ali, a queda é cara no chão, então é gente machucando, isso já aconteceu muitas vezes. Em outras marcas nacionais e internacionais, a gente já viu esses casos. E nós não estamos aqui, galera, para ficar falando mal dessas marcas. Outra marca machucou, outra marca cumpriu ainda menos com o pós-venda, outra marca, o motor, a bicicleta elétrica, está sendo repondo, nem estão estudando o problema. O nosso intuito aqui, e de todos os canais que estavam lá na fábrica, é participar dessa discussão
promover a marca, querer que a marca resolva o problema. Chegamos lá, óbvio, a gente da mídia nem precisou fazer a pergunta sobre os quadros trincados, de tão óbvia que era essa pergunta, de tanto que o pessoal da Sense já esperava. E, obviamente, nada adianta todo o investimento lá na fábrica, aquilo do vídeo anterior. Eu acho que eu deixei de dar esse número. Foram 70 milhões de reais em investimentos nessa expansão. E de que adianta tanto investimento financeiro se não tiver também o investimento intelectual, o investimento de uma proposta, o investimento de fazer o mercado da bike crescer? Volta até naquele assunto de por que não cortarem os lojistas? Não é a ideia da Sense cortar caminho para ganhar mais dinheiro. A ideia é um mercado que cresce, que consolida. Tá botando bicicleta no mercado? Tem que botar oficina mecânica também no mercado, tem que botar profissional, tem que botar loja que vende sapatilha, capacete, roupa, né? Câmara de ar e tal. Já pensou o tanto que estariam saturadas as lojas do Brasil, oficinas mecânicas, se a Sense não tivesse investido também nessas S2, padronização, treinamento de lojista? Existe um setor imenso na Sense só para tomar conta de tudo isso que eu acabei de falar. Então, pessoal, é isso. Eu tive uma sensação muito boa de escutar a explicação que o CEO e o engenheiro da Sense nos deram, todos os setores lá estavam juntos. É uma forma muito humilde de assumir o erro, de entender o que foi errado e de corrigir ele independente do que aconteça. Levou um tempo para, sim, respondendo a pergunta do nosso amigo, será que não foi tardio? Sim, levaram um tempo para fazer essas pesquisas, para chegar à conclusão de que tinha o processo de usinagem, também estava dentro disso. Vamos aumentar a espessura do tubo, vamos fazer uma bicicleta mais robusta ao invés de querer fazer uma bicicleta mais leve. Esquece isso, esquece aquela moda de clearance para bicicleta, para um pneu 2.7 numa bicicleta rígida de XC, esquece aquilo. E falando de coisa boa, assim, a gente ficou muito tempo ali falando de casos de quebra, modelos que já quebraram, que não quebraram. Tem algumas bicicletas lá que, por outro lado, nunca deram nenhum problema para a Sense. A Versa é uma bicicleta que, assim, a Sense se orgulha demais, porque nunca teve nenhum caso de acionamento da garantia da Versa. É um quadro que nunca quebrou nada. A Active, então, é bizarro. Mandei um áudio para o Nildo. O Nildo falou, velho, o que a gente recebe aqui, a gente recebe muita mensagem sobre a Active, a gente já fica assim, o que aconteceu com a Active? Não aconteceu nada, é nego que botou pneu de gravel, botou pneu de mountain bike nela, botou guidão flash, fez ela virar uma gravel, nego fazendo cicloviagem com a Active, que é uma bike urbana. Falei, Nildo, você tá doido, velho, essa Active vai derrubar as outras bicicletas da Sense, velho, vocês vão ter que parar de vender a Versa por causa da Active. Brincadeira à parte, o Nildo falou que a Versa nasceu da Active. Depois que tinha o projeto da Active e a galera começou a transformar ela em gravel, falou, não, então vamos fazer uma gravel. E bacana pra caralho. A Versa, dizem que ela é a bicicleta mais difícil de fabricar. Ela tem mais procedimentos. Isso responde a pergunta que todo mundo me faz. Por que a Versa é tão cara? O que encarece uma bicicleta não é a quantidade de material que tem nela. A gente fica pensando só em matéria-prima. Quanto alumínio para fazer esse tubo, quantos pontos de... Não, o que encarece uma bicicleta é o número de procedimentos e de mão humana envolvido nela. Número de procedimentos. A Versa tem que passar por muitos processos. O processo da solda dela é mais complicado. Eu não sei explicar porquê, mas tem um cara responsável lá, o Joel, ele é responsável pela fábrica. Ele fala, nossa, a Versa é a bicicleta que dá mais trabalho pra gente. Ela é muito difícil de ser feita. Tem todo o alinhamento lá dos tubos, que é sempre muito complicado. E apesar disso, ela nunca teve nenhum problema de garantia. É uma bicicleta que nunca deu trabalho. Pessoal, vamos iniciar uma discussão aqui. Se vocês quiserem mandar pergunta, eu topo gravar um outro vídeo com isso. Se precisar fazer mais pergunta lá para o pessoal da Sense, as portas deles estão abertas. O pessoal fica aqui perto de mim em Belo Horizonte. Eu posso ir lá entrevistar o Pierre, entrevistar o Henrique, o Nildo, todo mundo, com as perguntas que vocês fizerem. Valeu demais, muito obrigado!